Paulo Henrique ou Samuel Xavier? Isso é fácil, né? PH tá jogando muito. Paulo Henrique é. Pô, o PH tá jogando demais, ô Cantarelli. Que isso? Perdeu o pênalti aí. Perdeu o pênalti essa semana. Votamos no goleiro que pegou pênalti essa semana. Pode perder pênalti, pô. O Samuel não O tá mal. PH é um dos melhores. Fez gol essa semana. Fez gol no quesito momento. Dia 23/5 de 2025. Hoje, com a ajuda do senhor Cantarelli, aconteceu uma das maiores injustiças do futebol brasileiro. Vamos reagir aqui ao mano a mano da Rádio Transamérica. Flucê contra Vasco. Eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre a provável escalação do Vasco, porque a gente tem aqui algumas informações. Lloyd Augusto foi testado no time titular. Tietê fazendo a função do Coutinho também foi testado. Então chega aí que tem muita resenha. Além disso, falar aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil, uma resenha de bastidor do Hugo Moura, superação, bem bacana pra gente ficar sabendo aqui, trocar uma ideia. Payet tá fora, o empresário do Jair mais revoltado da vida, falando mal do Pedrinho, do Felipe. Mais uma proposta na mesa, segundo o jornalista André Hernan, para o Léo Jardim. E é isso. Então chega aí, família, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora tem uma parada aí que eu sempre esqueço, hypar. Dá uma hypada aí nos vídeos aí que fortalece aqui o Thiagão do Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha para trocar uma ideia sobre a Copa do Brasil. Tá na tela. CBF define data dos sorteios da Copa do Brasil. É porque vai ter também da Copa do Brasil feminina, família. Tá aqui, ó. A CBF divulgou que realizará na próxima sexta-feira, dia 30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil feminina e o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil masculina. O primeiro evento começará às 1h30 e o segundo às 3h30. Então, ainda esse mês, vamos ficar sabendo do nosso próximo adversário. Já troquei uma ideia com vocês, acho que no vídeo de mais cedo, eu acho que não dá para negar, poxa, os melhores adversários para essa fase. Deixa eu ver aqui, família, eu tenho aqui rapidamente. Poxa, Retrô, né? CSA, próprio CRB que eliminou o Santos, né? O Retrô eliminou o Fortaleza e o CSA eliminou o Grêmio. Pô, não dá nem para dizer que sabe? Eliminaram times da Série A, mas não dá para negar. Depois eu coloco, claro, o Atlético Paranaense, e aí você aqui, pra gente debater os times da Série A, eu coloco o RB Bragantino, por mais que está ali na liderança, né, um dos líderes no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vasco dá para encarar. O Cruzeiro eu acho que dá para encarar também. Bahia eu sei que tem um bom time, mas acho que dá para encarar. No papel, acho que o Vasco encara de igual para igual o Corinthians, mas a gente sabe que tem uma... Não é possível, cara. O Vasco não vai perder esse pavor que tem, sei lá, cara. Tudo acontece, o Vasco dá fubá, cai no chão, bate na mão, goleiro, sabe? É uma coisa surreal. Quando a arbitragem também não contribui com a nossa derrota, né? Fluminense, nem se fala, acho que dá pra encarar aqui. Botafogo não tô acompanhando, nem o Atlético. Acho que o São Paulo, né, é um time que realmente, nesse tipo de competição, é difícil de bater, mas no papel acho que a gente consegue competir. E aí acho que Internacional, Flamengo e Palmeiras, né, seriam ali os piores adversários para essa fase. Então, no dia 30 a gente vai ficar sabendo. No ano passado, né, o Vasco pegou o Goianiense e o Atlético Paranaense. O sorteio foi, né, generoso com a gente, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, para destacar mais uma vez aqui o Souza, né, lá no BarbaCast, falando uma resenha de bastidor sobre o Hugo Moura. Se liga só, tá na tela. Souza revelou ao BarbaCast que o volante Hugo Moura disse a ele que chegou a pedir para deixar o Vasco da Gama após a expulsão contra o Atlético no ano passado. Desculpa, eu errei. Eu acho que não vale a pena vocês me comprarem, disse o volante aos dirigentes vascaínos. Nessa época ainda, era a galera da 777, né? Assim, esqueci. No início ali, porque o Hugo Moura, ele começa jogando, né? Depois perde espaço por causa dessa situação que ele perdeu na corrida para o Zapélica. Isso aí realmente ficou marcado. E foi expulso e prejudicou muito o Vasco
naquela partida. E aí depois, né, o Pedrinho assume, e aí sim, eu acho que Felipe, Pedrinho e próprio Rafael Paiva conversam, isso já foi revelado, e aí eles colocaram um time mais físico em campo, foi quando, né, o Hugo Moura retorna e começa a ser titular, e aí, né, a gente pode dizer que ele deu a volta por cima. É uma resenha interessante, porque nesse momento, né, a gente espera que isso possa acontecer com o Lloyd. Não na mesma proporção, porque não sei, cara, eu acho que o Lloyd nunca vai ser, eu tô exagerando, é difícil imaginar que o Lloyd vai ser titular do Vasco, né? Porque é muito doido, é muito 22, é o artista. Mas para entrar ali no decorrer dos jogos, de repente pode ajudar, né? Com essa velocidade que ele tem, no 1 contra 1, pode contribuir nas próximas partidas. Um outro jogador que até, né, fiz um corte aqui, li uma matéria do GE que falou sobre isso também, de dar moral pro Lloyd, que ele é qualificado, que ele tem qualidade, é bom no 1 contra 1, foi o PH, que também passou, né, por esse processo de dar a volta por cima, chegou com desconfiança, né, não jogou, era reserva no Juventude, mal jogou no Galo, chegou para ser reserva do Pumita e hoje é uma referência aí do nosso Vascão. Então, maneiro isso aqui pra gente destacar, espero que, né, o Lloyd possa seguir os passos aí do Hugo, do PH, do Matheus Carvalho, entre outros. Família, falando aqui do francês Dimitri Payet, tá aí, ó, segue fora. Payet continuará como desfalque no Vasco e não será relacionado para pegar o Fluminense neste sábado. O francês ainda trata a lesão que sofreu no joelho contra o Ceará. Sinceramente, cara, é porque ele também estava machucado, né? Nem dava para fazer isso. Tava pensando aqui, porque, né, Payet e Vasco já, pô, vida que segue, mas, né, machucou, e eu acho que o francês também quer seguir, quer cumprir, né, o contrato até o final. Claro, seria um jogador bem, fisicamente, né, com toda certeza o Payet seria titular amanhã, porque inclusive o Diniz já elogiou bastante Payet e Felipe Coutinho, mas segue fora e daqui a pouco, né, vai aí encerrar sua passagem com a camisa do Vasco, e sinceramente não vai aparecer ninguém aqui não, né, nos comentários dizendo que tem que renovar com o Payet. Vai com Deus, merci beaucoup. Família, falando aqui sobre o Jair agora, é uma informação do canal Atenção Vascaíno, está aí. Empresário revoltado. O volante Jair está fora dos relacionados para o clássico contra o Fluminense, o que causou revolta no seu staff, representado pelo agente Vinícius Prats. Tá aqui, aspas para ele. Só para deixar claro que o Jair não saiu do time por questão técnica nenhuma e nem é culpa do treinador, que sempre pretendeu trabalhar com ele. Foi por contrato. Ele tem salário alto e isso incomoda o Pedrinho e o Felipe. A verdade é essa. Estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos. Isso não é gestão, é falta de profissionalismo. Estão tratando um atleta sério, que sempre foi correto, como se fosse um peso. Lamentável, completou Prats. Tá aí, família. Assim, claro que não é uma situação legal para o jogador. O contrato dele se encerra aí no final do ano. Entendo que isso gera um debate, principalmente para aqueles que estão já saco cheio com a gestão do Pedrinho, então isso aqui já levanta uma bola para chutar, né? A falta de profissionalismo. Mas eu entendo, cara, eu entendo e é uma questão interessante, por quê? Se fosse o contrário, né? O Jair se destacando, o Jair bem, titular, absoluto, e aí pinta uma proposta de algum clube da Série A, e de repente ele vem e força, poxa, não, joguei 6 jogos. Quantas vezes a gente já viu acontecer isso? Não quero completar o sétimo jogo porque, né, tô a fim de sair, não tô legal. Não acontece isso. Tá acontecendo ao contrário nesse momento, porque realmente é muito complicado. Você pagar 900 mil para um jogador que tem o 5º maior salário e ele é um reserva. Ele é um reserva. Eu sei que você pode até argumentar que o Payet, né, mas também já tem um tempo isso, né, desde a chegada do Felipe Coutinho, infelizmente, cara, eu não lembro se foi o canal Atenção Vascaínos que falou, né, que o Marcelo Santana tentou encerrar o contrato com o Payet no início do ano. Isso foi uma verdade, foi uma realidade. Infelizmente, não aconteceu porque o Vasco poderia, né, se prejudicar em relação a isso, já que o Payet não queria sair, queria cumprir o seu contrato. Como eu disse, não é bacana para o jogador, entendo, mas eu super entendo a gestão, que tem que tentar de alguma forma reduzir, né, essa folha para reforçar o elenco aí na próxima janela. Nesse setor de meio campo, de fato, a gente já tem ali algumas opções. Né? Tem o Tietê, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paulinho. Claro que o Jair também é uma boa opção, mas não dá para você ficar aí, por exemplo, com o Payet, né, 1,5 milhão, Jair, 900 mil no banco. Sabe? Não dá. Então o Vasco realmente, eu entendo aqui essa tomada de decisão. O que complica, é claro, é o salário do jogador.
já que ele tá falando aqui que eles estão oferecendo o Jair para o mundo inteiro, né, para o futebol brasileiro, melhor dizendo aí, é muita coisa. E o Jair há muito tempo não joga essa bola toda. Eu nem vou questionar esse salário, tá? De 900.777 que definiu isso quando contratou ele do Atlético. Nem vou questionar nesse sentido. Sei que o futebol é caro, né? O Jair em 2022, uma péssima temporada. O Vasco contrata ele para temporada 2023, mas era um Jair que em 21, voou baixo. Né, jogou muito bem, tanto que eu acho que foi de seleção do campeonato, bola de prata. Ele e o Alan, que está no Flamengo, comandaram. O Galo foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E aí um ano ruim, não, beleza, vale até o investimento, né? Você pode, não vale. Eu acho que não dá pra criticar nesse sentido. Mas hoje eu super entendo, agora é torcer para que essa questão possa ser resolvida, família vascaína. Agora, falando um pouco aqui sobre o Léo Jardim, uma informação do André Hernan. Tá aí, ó. Nesta sexta-feira à tarde, o Vasco encaminhou uma oferta atualizada aos empresários do goleiro Léo Jardim. O objetivo é prolongar o acordo com o atleta e o diálogo entre as partes segue ativo. A diretoria Cruz Maltina tenta concretizar a permanência do jogador desde o ano passado e nos últimos dias recebeu uma resposta formal da equipe que cuida da carreira do goleiro. As tratativas seguem abertas, né? Realmente aconteceu, né? Dizendo que a última proposta não tem jogo. Léo Jardim não vai ficar, família. É mais uma situação que a gente está falando aqui, né, bastante. A gente trouxe aqui, né, alguns jornalistas e torcedores do Bahia que estão acompanhando essa situação aí de renova ou não renova, porque o Léo Jardim é um grande goleiro e com certeza está chamando a atenção aí de vários times do futebol brasileiro, também da Europa. E claro que a gente fica aqui na torcida para o Léo Jardim renovar com o Vasco. Entendo, né, não é uma negociação fácil. O goleiro provavelmente, né, provavelmente não, certeza absoluta, né? Vive o seu melhor momento na sua carreira, está se destacando muito, então vai aproveitar isso, mas de todas as formas. Entendo que o Vasco vai chegar até o limite para contar com o Léo Jardim, né, para os próximos anos. Agora, realmente aguardar. E aí tem um detalhe, família, porque a gente pode criticar ou não criticar, mas se de fato o jogador não quiser ficar, o staff já tem aí propostas, né? Sei lá, Grupo City, Palmeiras, Porto, ou qualquer outro time aí na Europa, aí não vai adiantar, sabe? Vai adiantar. Vai adiantar. Vai ser uma novela que eles estão fazendo aí, que pro Vasco ficar insistindo, porque se ele não quiser ficar, velho, aí é complicado. Mas eu tô na torcida aqui para realmente o Léo Jardim permanecer no nosso Vascão. Pra gente chegar aqui na reta final do nosso vídeo, vamos reagir a esse mano a mano aqui da Rádio Transamérica. Tava por lá o Cantarelli e eu achei uma das maiores injustiças do futebol brasileiro aqui, ó, na lateral direita. E depois a gente debate aqui. Lloyd foi testado, Tietê pode começar jogando o provável time do nosso Vascão. Se liga só. Saca uma bem fácil. Ó, Fábio ou Léo Jardim? Vocês mesmo. É o quê? Momento, semana, últimos dias, último semana jogo. é o Léo Jardim, mas assim... E aí? Beleza. Léo Jardim também é Não mais sei, bonito. pô. eu Tem acho. gente que prefere um coroa. O Fábio Mas já qual tá é a grisalho, régua? né? Coroa Tem gente americano. que prefere, pô. E a régua? Vocês precisam estabelecer um critério. A Qual vai ser o régua, a critério? régua, a régua. Você quer Qual é a régua que a gente vai usar pra medir? Pra medir, Pau a pau. pô. uma régua contra a outra. Tem que ter uma Não, régua. a régua pra medir. O parâmetro. Momento. Temporada? Momento, temporada. Temporada é o Fábio. Não existe régua temporada. Régua é momento. Se for o mês, é o Não, Léo não, Jardim. jogo, não. Temporada, momento. pode ser temporada, carreira, momento Não, essa carreira semana. não existe comparação. Carreira não tem Momento. razão. Essa semana também. Momento é essa semana ou esse ano? Momento é momento. É Não, o momento. o momento pode englobar o mês todo de maio. Não, momento. Não, o momento é o Léo Jardim. O Fábio é mais goleiro. pau a pau. Fábio ou Léo Jardim? Se for momento, se for essa semana, se for esse mês, é o Léo Jardim. Léo Jardim. Embora o Fábio seja melhor que o Léo. O Léo Jardim foi determinante na classificação do Vasco, beleza, mas pegar pênalti contra a equipe que o Vasco jogou vai transformar ele o melhor goleiro Não do é só Brasil, o eu pênalti. discordo. Ele agarrou pra caramba o jogo inteiro. Eu discordo, então, contra um time Então, limitado. mas a culpa é do Vasco, Léo, não é do Léo Jardim. Tudo bem, pô, mas ele não pode se transformar o melhor goleiro do Brasil, Não, porque o eu Vasco acho- repito. é uma M e enfrentou um time fraco Eu e ele acho- foi bem. eu É a acho obrigação dele. O Fábio melhor que o Léo Jardim. Eu Mas vou votar. Não, é difícil, né? Eu tenho que parar aqui, família, porque o Léo Jardim, ele tá entre os três, com certeza, né? Top 3 do Brasil. Mas ele não é esse o argumento de dizer, por essa partida ele é o melhor goleiro do Brasil. Claro que não, é por tudo que ele vem construindo com a camisa do Vasco. Eu sempre falo aqui com vocês, né? Dá pra dizer que é 2 temporadas e meia em alto nível. Fez um primeiro turno muito ruim em 2023, mas na virada 24 e esse ano aí vem se destacando e por isso que eu acho que é um dos melhores goleiros do Brasil. Família vascaína, mais esse debate em relação ao Fábio, eu, né, por jogar no meu time e pegar demais, eu fico sim com o Léo Jardim, mas aí não acho nenhum absurdo não, porque de fato o Fábio pega pra caramba.
no Léo Jardim, Se porque... falta é momento. Até porque depende do contexto do momento, que o Léo Jardim fez alguns jogos bem ruins essa temporada. Contra o Vitória, por exemplo, ele entrega um Foi gol. questionado por alguns torcedores. Contra o Corinthians também, ele entrega um outro gol que ele joga a bola em cima do João Vitor, que é um gol contra bizarro. Mas se é momento, é o Léo Mas Jardim. não foi gol, não, pô. Isso aí. Mas eu deixo esse registro, tá? Eu voto no Léo Continua Jardim achando- pelo momento. Ah, Continua o achando o Fábio Vasco melhor. agarrou, pegou 3 pontos contra o Operário, pô. Léo Jardim, momento. Paulo Henrique ou Samuel Xavier? Essa é fácil. Né? Aqui é a maior injustiça PH do tá futebol brasileiro. Paulo Henrique é. Pô, o PH tá jogando demais, ô Cantarelli. Que é isso? Samuel Ah, não tá perdeu o mal. pênalti aí, perdeu o pênalti essa Ah, mas, semana. Votamos no goleiro que pegou pênalti essa semana? Pode Samuel perder não tá pênalti, mal. pô. O Samuel não O tá PH mal. é um dos Samuel melhores fez gol essa semana. Fez gol. no quesito, fez. no quesito momento, desempenho Neymar no recente. bolso. No desempenho recente, o PH é um dos Eu vou de melhores do Samuel. Brasil. Eu vou de Samuel também. Tá bom, você bota em cima. Samuel. Já tinha Não, até tá anotado bom, Paulo tá Henrique. Tá vendo? Vocês são malucos. João Vitor e Thiago Silva não precisa, né? Já não tem que ir, Thiago Silva. Por quê? É momento? Você não vai, Não existe isso, cara. você não vai meter essa, não. Que injustiça, Vocês cara. votaram no Samuel. Ninguém acredita. Nem o Samuel Xavier acredita. Thiago Silva. Nem o Samuel Xavier acredita. Luiz Gustavo ou Vamos Freitas? harmonizado. Luiz Gustavo ou Freitas? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Eu vou no Momento. menino, vou no menino. Piton ou Fuentes? Fuentes. O problema do Piton é que ele é muito bom atacando e muito ruim defendendo, né? pô. O gol do Operário é gol foi nas 100%. costas Fuentes não é bom em nada. Muito contra o Fortaleza. Tomou bola nas costas também, 2 vezes. É complicado, tá? O Fuentes também é aquilo. Mas é isso, Longo. É um tiro no pé, um tiro na mão. Você escolhe. Não, pô. Tu é muito superior a ele Difícil, é assim. na parte ofensiva. Eu vou de Lucas Eu Piton. vou no Piton. Claro, pô. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo contra mim. Vocês acabaram de botar no Samuel Xavier. Absurdo. Samuel Xavier tá indignado com isso. Era pra votar no PH. Ó, repara. Hugo Moura versus Martinelli. 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 É mais bonito. No Um esporte dos jogadores futebol, mais desvalorizados pela torcida do Fluminense. Verdade. Joga muita bola o Martinelli. Tietê ou Hércules? Difícil pra caramba essa, hein? Pelo lado negativo. Essas duas serão difíceis. É claro. É. Hoje? Fiz o primeiro gol com a camisa do Fusão. Eu vou de Vou de Hércules também, mas É pela difícil. semana. Agora eu quero ver, Bruno Cantarelli. Ganso ou Nuno Moreira? Ah, pô. Pô, mas só pra pontuar aqui que ele falou que o Tietê tá mal, tá não, hein? O Tietê, desde a chegada aí do Diniz, melhorou bastante, cara. O Tietê fez uma grande partida, uma grande, excelente partida contra o Fortaleza e jogou bem sim contra o Operário, cara. Jogou bem sim. Nuno Moreira. Ganso. Pelo momento, Nuno Ganso. Moreira. Hoje, Moreira. Nuno. O Ganso é mais Ganso. jogador. O Ganso é mais- Hoje, Nuno. Ah, louco, que isso, esquece. Impacto na Não, equipe, pera aí. Nuno. O Ganso é mais Ganso. jogador. O critério é mesmo do Léo Jardim, cara. O Ganso é mais jogador. Ganso. Mas hoje o Ganso não tá performando. Ganso. Beleza. Ah, tá contra Ganso, o quê? Venceu o Nuno. Nuno Moreira. Cantarelli é muito anti, cara. Que isso? É, Ganso. Muito antes, Vasco, porra. Cantarelli. Todo mundo contra ele agora, é isso aí. Ganso. Cara, é muito anti-Vasco. Serna ou Lloyd Augusto? Pô. Um tiro na mão, pô. Meu Deus Caraca. do céu. Mas, cara, é o Serna, pô. Serna. E o Lloyd hoje tem um gol pelo Vasco. É o Não Serna, tem, é o né? Serna, é o Tem, Serna. não. Tem gol de pênalti. Serna tem um gol É importante o Serna, ano é o passado. Serna. Ó. Vai de Augusto domingo, vai lá na Aí fala, direção da. Na direção. Lloyd Augusto deu um chute. Quem pro tem gol. a comemoração mais característica no momento quase da gol? No Comemoração quase de um gol. não gol. No quase gol. Não, o que o Lloyd fez de bom? Um chute pro gol. Rael Arias, eu já escrevi Arias aqui, não preciso nem Não, forçar não, isso sem aí. debate. Vamos perguntar. E Verrete Não, não. Everaldo também não vou perguntar, não. Já escrevi Verrete aqui. Sem debate também. É, treinador. Fernando Diniz ou Renato Gaúcho? Pô. Bom isso, hein? Curti, hein? O complicado é que isso fica registrado no YouTube, tá? Fica. O cara recorta. É difícil. É porque o Diniz tá começando o trabalho. Eu acho os resultados do Renato bons, cara. O desempenho não é bom, não, mas os O resultados início, são bons. o início do Renato talvez tenha sido mais impactante em termos de resultado. Primeiros jogos, Isso. Renato. Foram 4 vitórias? É, venceu o Corinthians fora de casa, venceu no Maracanã. Eu acho que o trabalho do Diniz tem mais potencial. Eu acho que o Diniz deve ser mais Fernando importante. Eu acho que o Diniz deve ser mais importante. Você nunca vai votar contra o Diniz, né? Eu acho que o trabalho do Diniz tem tudo pra ser mais importante pro Fernando Vasco Diniz. que o do Renato pro Fluminense, mas eu acho que pelos resultados, hoje é o Renato. Eu vou de. Fernando Diniz. Eu sou um grande treinador. Ah, acabou de chegar, né? Ficou assim, ó. O Como nosso primeiro jogador pau da e noite ficou treinador. assim. Léo Jardim, Samuel Xavier é inacreditável. Vocês estão de Inacreditável, brincadeira, viu? pô. Até ele tá Para de aqui. ninguém Uma brincadeira. Essa Que jogou isso? desprevenido. Liga pra rádio, Samuel Xavier. Léo Jardim, Samuel Pegou de Xavier. calças curtas? Me pegou de calças curtas. Pegou todo mundo, pô. Nem acreditou nisso. Léo Jardim, Samuel Xavier, Thiago Silva, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Martinelli, Hércules, Nuno Moreira, Kevin Serna, Arias e Verrete, técnico Renato Gaúcho. Vamos ver. Opa. Vasco, 1, 2, 3, 4, 5. Então ficou 7-5 pro Fluminense. Ai, que Fluminense bom, ligeiro cara. favorito, como a gente estava imaginando. Tá aí. Achou um absurdo também? Assim, família, eu consigo aceitar o Martinelli em relação ao Hugo Moura, que aí é uma questão assim, que eu entendo que o Martinelli é um jogador mais técnico, mais qualificado, mas o Hugo Moura pega mais. O Hugo Moura marca mais que ele. Mas beleza, aceito. O Hércules com o Tietê, eu ficaria com o Tietê. Né? O Hércules
em relação ao Hugo Moura e Martinelli, né? Ele tem mais pegada, mais vigor físico, mas eu acho o Tietchan mais qualificado que ele. Mas beleza, aceito também. Agora, PH e Samuel Xavier, não dá. Não dá. Tô falando que o Samuel Xavier é horroroso, não é isso, mas o momento do PH é excelente, cara. Excelente, o PH tá jogando muita bola. Defensivamente, não existe comparação. Samuel Xavier e PH. Em termos de velocidade, explosão, também não. O Samuel Xavier recentemente fez o quê? Uns 2 gols aí, né? Mas o PH no início do ano também, ano passado também fez gol. Então, assim, não, pelo amor de Deus, não existe comparação. Eu sei que muita gente pode utilizar o argumento, pô, que o Samuel Xavier é um lateral campeão de Libertadores, mas estava ali, né, inserido no contexto, no time, né? O PH futuramente também, se Deus quiser, vai ser campeão de alguma coisa. Vai ser, tá jogando muito. Essa aí foi, não dá. Uma das maiores injustiças do futebol. Família, mas falando aqui sobre o provável Vasco, mais tarde, na parte da tarde ali, eu acho que em torno de 3, 4 horas da tarde, né, o Atenção Vascaínos deu aqui essa informação. Daí, ó, Lloyd Augusto pode ter a oportunidade de ser titular do Vasco no confronto contra o Fluminense. Neste cenário, Nuno seria movido para o meio-campo, assumindo a posição de Coutinho. E aí, agora há pouco, segundo o jornalista Vene Casagrande, Fernando Diniz testou Tietchan mais avançado para enfrentar o Fluminense. O treinador também colocou mais um volante, ainda sem confirmação do nome na formação. Vale lembrar que Felipe Coutinho está suspenso e Payet lesionado. Tá aí, família, dessa forma, né, podemos ter o Vasco de 2 formas, né? Linha de 4, sai ninguém. Com o Tietchan, podemos colocar Hugo Moura, Paulinho ou Matheus Carvalho, Tietchan avançado, Nuno, Ryan e Verratti. Com o Nuno de meio armador, a gente ganha o Lloyd pela esquerda, Ryan pela direita, Verratti centralizado e ali dos volantes. E a linha de 4 não mexe nada. É isso, e o Nuno faria a função ali de meio armador. Basicamente, tudo que eu pontuei aqui, né, durante a semana, eu falei com vocês que eu gostaria de ver o Garré nesse jogo de meio armador, mas como o Diniz deu aquela resposta na coletiva, me parece que o Garré, né, só vai ter oportunidade depois aí do Mundial, na parada, ou se o jogo tiver, sei lá, né, como o Souza falou, né, na boa, botar ele na boa, porque o Diniz me parece que não confia tanto, não conhece, né, o jogador. E aí, dentro aqui dessas 2 opções, família, cara, eu acho que o Diniz, já falei isso aqui algumas vezes com vocês, né, o Diniz vai optar pelo Tietchan, de terceiro homem, já que o Lloyd ainda não passa aquela confiança. Eu gosto mais dessa possibilidade, mas eu queria, juro pra você, falar a formação que o Lloyd estaria em campo. Por quê? Porque eu gosto, cara, de ter esse jogador de velocidade na frente. E aí você ganha um Lloyd, você ganha um Ryan que também tá bem, tá confiante, tá dando tapa na frente. O Nuno tem mais mobilidade que o Felipe Coutinho, só o Verratti centralizado. Eu acho que seria muito interessante. Mas o Lloyd... Tô com saudade. É complicado, é o artista. Mas eu queria muito falar Lloyd Augusto como titular, porque gostei muito do Nuno de armador contra o Palmeiras, mobilidade, arrancando com a bola. E aí ter o Lloyd, que foi bem também contra o Palmeiras, por sinal, arrancando, deu muito trabalho lá pro Jai, né, que tem mais velocidade, por exemplo, que o Samuel Xavier, mas deu dificuldade lá pro lateral do Palmeiras. Mas é isso, família. Eu acho que ele vai optar pela formação com o Tietchan e mais um volante e mantendo a estrutura na frente. Por mais que a resenha ali da Rádio Transamérica, né, falou que o Fluminense é leve favorito, eu tô confiante, família. Eu tô confiante. Acho que o Vasco tem sim condições de ganhar do Fluminense e eu espero, né, que o Diniz possa conquistar essa vitória pra gente zoar demais aqui amanhã. Fui, tamo junto, valeu!